Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ler aqui na palavra do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde trata sobre a ressurreição de Jesus. Aqui Paulo vai estar falando à igreja de Corinto a respeito desse assunto. E começa assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal vos como tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo está dizendo que através do evangelho que é anunciado, que é o evangelho de Jesus Cristo, é que nós seremos salvos. Se nós permanecermos neste evangelho, crendo de acordo com o que é anunciado, obedecendo às leis, os estatutos, princípios, as ordenanças do nosso Senhor, porque o evangelho, ele é pregado em todas as áreas. Nós sabemos que ao evangelho, ele é o evangelho que liberta. Por isso nós devemos deixar o evangelho, a palavra do Senhor, entrar em nossas vidas, para que nós venhamos ter consciência, através do Espírito Santo trabalhando em nós, do que nós estamos fazendo, que é certo ou que é errado, que está desagradando ao nosso Deus e que nós possamos vir a perder a nossa salvação. Por isso que é muito sério, é necessário a gente conhecer a palavra do Senhor, é necessário a gente estudar a palavra, é necessário você ter sua Bíblia para você fazer a sua leitura e assim o Espírito Santo trabalhar em você, abrir o seu entendimento, encher você de sabedoria e você permanecer firme, forte, confiante, perseverante, esperando a vinda do Senhor. Porque aqui continua dizendo assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, toda pessoa que recebe o evangelho, ela tem a missão de entregar também aquilo que ela recebeu. Porque quando nós temos uma coisa boa, nós queremos também para as outras pessoas. Se você vai numa loja, se você vai no restaurante, numa pizzaria. Então, quando nós conhecemos o evangelho, somos salvos, somos libertos, é claro que nós queremos aqueles nossos conhecidos, os nossos familiares, e principalmente quando você vem conhecer verdadeiramente o sentido do evangelho, que resgatar almas e salvar vidas. E o valor de uma alma não tem preço para o nosso Deus. Por isso nosso empenho, por isso essa missão de estar pregando o evangelho do Senhor, para que muitas vidas venham ser salvas, elas não venham servir de marionete nas mãos do inimigo, passando por situações, por aflições, por sofrimento, sem saber que tem um Deus poderoso que pode mudar completamente a sua vida, mas que para isso acontecer é necessário ela também fazer a entrega dela. É necessário ela também dizer o sim dela e assim abrir o coração para que o Senhor venha chegar nesse coração, entrar, limpar a casa, fazer morada e assim ceiar com ela e ela com ele. Porque não adianta só o Senhor, tem que ter a entrega da pessoa. Por isso que algumas pessoas dizem assim: ah, se Deus existe, por que que essa pessoa passa tanta necessidade? Por que que tem os que estão nas ruas? Por que que tem os que estão enfermos? Por que que tem os pobres passando fome? Porque o Senhor, ele quer abençoar todo mundo. Ele é galardoador. Mas nem todo mundo quer o Senhor. Muitos, eles querem as coisas do mundo. E essas coisas acabam fazendo eles tomar decisões erradas e acabam levando ele para destinos que não era o destino dele, mas por o erro do percurso, por alguma situação que aconteceu, eles estão lá. Mas Deus, ele tem o poder de libertar eles. Assim que eles forem encontrados pelo evangelho, qualquer um pode mudar de vida.
Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que eram de ruas e que conheceram a palavra, se converteram, hoje são pastores, pregadores, missionários, evangelistas, tiveram suas vidas completamente transformadas, porque elas entenderam, elas disseram sim, abriram o coração, deixaram Jesus entrar e transformar a vida deles completamente. Assim também é eu e você. Todo aquele que permitiu o Senhor entrar, vai fazer morada e vai mudar tudo completamente, o cenário. Ele não muda só você, ele muda o cenário onde você estava, para que o projeto dele, o plano dele venha se cumprir na sua vida. E aqui Paulo continua: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. A própria palavra do Senhor relata isso. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é o quê? Cumprimento de promessa. Tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu. O que está aqui na Bíblia é cumprimento de promessa, é cumprimento da palavra do Senhor. E o nosso Deus, ele não mudou. Do jeito que ele cumpriu aqui na Bíblia, usando os profetas dele para revelar a palavra, ele continua falando hoje, nos dias atuais, com os profetas, falando com as pessoas através dos profetas. Profetas verdadeiros. Você tem que ver se essa pessoa realmente é uma pessoa que serve ao Senhor de verdade, porque infelizmente nós temos muitos enganadores em todos os lugares. Onde existiu o ser humano, sempre vai existir corrupção, sempre vai existir aqueles que querem se dar bem. Já existiu no passado, continua existindo agora no presente, provavelmente existirá no futuro, porque enquanto tiver homem e onde tiver o homem, ele está acessível ao erro. Ele está fadigado a cometer algum erro. A própria palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia em outro homem. Por quê? Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Quando a gente confia em Deus, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor nos defende, o Senhor repreende o mal, o Senhor nos incomoda para que a gente não venha fazer algumas situações em que a gente venha ser prejudicado. E aqui ele diz assim: e que foi visto por Cefa, depois pelos 12. Quando Jesus ressuscitou, ele ainda permaneceu um tempo na terra. E aqui está relatando que ele foi visto por algumas pessoas. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Isso naquela época, né? Porque agora todos já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Esse aqui é o apóstolo Paulo que está falando. Então, ele está dizendo que o Senhor, quando ele ressuscitou, ele permaneceu um período, né, até que ele fosse assunto aos céus, voltasse para junto do Pai, de onde ele abdicou o trono de glória dele por amor a mim e a você, e veio como ser humano, passou tudo o que passou para cumprir um propósito, uma missão que o Senhor já tinha revelado através dos profetas, que um menino nascia, e esse menino era o nosso libertador. E hoje, todos nós que cremos no Senhor, que confessamos Ele como nosso verdadeiro e suficiente Salvador, que só a Ele adoramos, que só nele confiamos, que só a Ele seguimos, exaltamos, nós estamos ligados ao nosso Senhor e herdaremos a nossa vida eterna, a salvação. Porque esse período aqui na Terra, ele é passageiro, tem o tempo certo. Eu não sei, você não sabe, mas somente Deus sabe. Quando Jesus foi para junto do Pai, ele disse que ia voltar. Ele disse que estava indo ao Pai preparar moradas para nós, para aqueles que creem nele, que confessou ele perante os homens. E ele diz que aquele que confessar ele perante os homens,
ele também, Jesus, vai nos confessar perante o Pai que está no céu. Servir a Deus, meu irmão e minha irmã, não é brincadeira, é coisa séria. O nosso Deus, ele é criador de tudo. Ele nos criou, é ele que nos forja, é ele que nos lapida, é ele que deu tudo para nós. E para que nós venhamos fazer parte do reino dele na eternidade, é necessário você abrir mão, abdicar das coisas do mundo, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que é do mundo, o que é bom, o que dá prazer para você, entre aspas, por exemplo, bebidas, né, farra, festas, algumas outras coisas, isso não agrada ao Senhor. E aquele que não abre mão disso, ele está abrindo mão da própria salvação. Mas todo aquele que abre mão das coisas da carne, como a gente diz, para receber as coisas espirituais, vai receber tanto aqui na terra como vai receber no céu, no dia da sua partida, quando chegar o grande dia que Jesus vai voltar, vai pegar seu povo e vai levar para o Pai, para termos o grande juízo final, onde Deus vai separar as ovelhas e os bodes, né? As ovelhas ele vai colocar à direita e os bodes ele vai colocar à esquerda. O que isso significa, Luzimar? Que aqueles que obedeceram a ele, que aqueles que estavam segundo os princípios dele, as ordenanças, que são chamadas de ovelhas, que não são rebeldes, que ouviram a palavra, abriram o coração, receberam o Senhor, permaneceram até o dia da sua morte. Esses, se estiverem tudo segundo o Senhor, quando o Senhor abrir lá o livro do julgamento, e se tiver tudo correto, vai ficar do lado das ovelhas. E os que não for, vai ficar do lado dos bodes. E esse, né, nós sabemos que só tem um lugar para esses. Só existe dois lugares, ou o céu ou o inferno. Então, quem não ficar da direita, do lado das ovelhas, com certeza vai para o outro lado, né? Infelizmente. Por isso que o Senhor usa muito os seus profetas, usa a sua palavra. Você vê o evangelho sendo anunciado em todo canto. Hoje nós estamos agora aqui às mídias sociais para falar muito da palavra do Senhor, para que ninguém fique como tolo, ou então diga que não conheceu a palavra, porque a própria palavra diz: quando todo mundo conhecer o evangelho, e aí sim voltará o Senhor. E nós já estamos vendo que com essa facilidade, agora é difícil uma pessoa que não sabe do evangelho, porque as redes sociais chegam em todo canto, todo mundo agora tem um aparelho de telefone e tem também o Wi-Fi na sua casa. Então, cada vez mais está se aproximando os sinais dos fins dos tempos, e nós temos que abrir os nossos olhos porque o Senhor está voltando. Tem muita gente que diz: eu já ouvi isso desde não sei quanto tempo. Pois é, você continua ouvindo, por quê? Porque ainda não chegou o tempo determinado do Senhor. Quem sabe é Deus o dia e a hora que ele vem. E ele diz: é bom que a gente esteja vigilante, porque nós não sabemos o dia nem a hora, e ele vem como um ladrão, que quando chega você não espera, e se você não estiver preparado, você vai perder o seu bem maior, que é a sua herança. Não é que Deus é um ladrão, é que ele vem como um ladrão. O ladrão, ele não diz a hora, ele não diz o minuto, ele não diz o segundo. Se você não tiver bem preparado, sua casa preparada, a segurança e tudo, você não fazer com que a sua casa tenha proteção, é claro que ele vai chegar, ele vai entrar e ele vai encontrar facilidade. O nosso Deus, ele está dizendo assim, que nós não sabemos, mas que a gente fique vigilante, porque a palavra do Senhor diz: se nós soubéssemos o dia que o ladrão iria vir, é claro que a gente não ia deixar ele roubar, né? Então é o que o Senhor está dizendo: fiquem vigilantes. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai. Então, além de orar, nós temos que ter vigilância, nós temos que ter atento aos sinais, porque o Senhor deixou bem claro os sinais, está tudo na palavra. E muita coisa já está se cumprindo. E para que você não perca a sua salvação, abra o seu coração. Peça a Deus para abrir o seu entendimento, para que você venha conhecer Ele verdadeiramente e Ele venha lhe libertar
e um dia você possa estar na glória, você possa estar recebendo a sua coroa da salvação. Você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, né? E venci, porque o Senhor é poderoso, o nosso Deus é fiel. Então, que nós possamos fazer também como ele disse. Nós combatemos, nós vencemos e vamos receber a nossa coroa, o nosso galardão que está no céu já esperando por cada um de nós. E eu creio que eu vou receber e que você também, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.